Foi? Olá, boa tarde, me chamo Daniel Braz. Eu fui contratado pela associação, que hoje é representada pela senhora Cláudia, a doutora Vanessa, e também compõe o quadro de dirigentes a senhora Valéria. Eu fui contratado especificamente para atuar nesse processo trabalhista, que foi movido pelo senhor José Roberto Marinho Cândido. E essa ação trabalhista pleiteia não só o reconhecimento de vínculo do seu José Roberto com a associação, mas também com o pagamento de direitos, que é o aviso prévio indenizado, o saldo de salário, férias, 13º salário e ainda outras verbas, que são horas extras, adicional noturno e por aí vai. Essa reclamação trabalhista foi ajuizada no dia 20 de junho de 2018 e, respectivamente, a associação, que antigamente era representada pelo seu Rogério e pelo seu José Marcos, apresentou defesa no dia 15 de março de 2019. A apresentação dessa defesa ocorreu 15 dias antes da audiência, que foi realizada no dia 28 de fevereiro de 2019, onde ficou constatado que, apesar dos representantes legais da associação terem nomeado um advogado e esse advogado ter comparecido à audiência, esses representantes legais não compareceram na audiência que foi designada. E o que acontece? De acordo com o artigo 844 da CLT, os fatos que foram mencionados pelo autor no início do processo acabaram reputando-se verdadeiros. Ou seja, além dessa veracidade, foi aplicada a pena de revelia e confissão pelos fatos que foram mencionados originalmente. Sucessivamente houve uma sentença, e essa sentença deu quase todos os direitos, inclusive o período que o seu José Roberto Cândido pleiteou. Além desse período, condenou a associação ao pagamento de verbas e excluiu a associação apenas do pagamento de honorários advocatícios. É bom frisar que, depois dessa sentença, foi certificado no processo no dia 20 de março de 2019 que não houve interposição de recurso contra essa sentença. Então, o que acontece? Essa sentença que julgou o processo do seu José Roberto Cândido transitou em julgado, ou seja, não merece mais recurso algum. E, posteriormente, houve a apresentação dos cálculos em abril de 2019, onde ficou constatado que a associação deveria o valor de R$ 20.726,76. De acordo com a CLT também, no artigo 879, parágrafo 2º da CLT, desculpa me repetir, existia um prazo para que a associação contestasse esses valores, que se chama impugnação. E, infelizmente, a associação também, à época, não contestou esses valores. Explico isso porque, depois de exaurido todos os prazos previstos em lei, não só para recurso da sentença e também para impugnação de valores, o processo entrou numa segunda fase chamada fase de execução. E o autor, o seu José Roberto Cândido Marinho Cândido, entrou em 25 de novembro de 2019 com um pedido de execução contra o antigo presidente da associação, o seu Rogério Rodrigues França, visto que, de acordo com as palavras do mesmo, o mesmo empreendeu um risco do negócio, pouco se importando com a finalidade. E ainda, se o caso o juízo não entendesse aquela época como sendo possível a responsabilidade do gestor, pediu para que os moradores da associação também respondessem sobre essa dívida. Tá? Essa tese não foi acolhida, onde o juiz determinou que as partes interessadas, no caso o credor, o seu José Roberto, entrasse com incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu não vou aqui explicar o que seria isso, mas seria um incidente processual para entrar no patrimônio pessoal dos gestores da associação.
Esse incidente, em momento algum, absolve a associação do pagamento de valores. Apenas assegura que o credor interessado poderia ingressar em juízo pedindo as responsabilidades pessoais desses gestores para que eles respondessem com algum benefício de ordem pela dívida que foi originalmente da associação. Esse incidente foi julgado recentemente e foi absolvida a responsabilidade desses gestores. E eu vou fazer, até, desculpa me estender um pouco, vou fazer aqui a leitura de parte dessa sentença, que ela julga da seguinte forma: todavia, no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, quando se tratar de entidades sem fins lucrativos, caso da associação civil, que é a réa na sessão, o entendimento majoritário segue pela atualização do valor e utilização da teoria maior, na qual caberá ao autor, mesmo que em posição de hipossuficiência, demonstrar que houve parte da entidade, através de seus administradores, desvio de finalidade ou confusão patrimonial dos bens da associação. Portanto, para chancelar a transferência da responsabilidade patrimonial dos associados, deve-se demonstrar cabalmente o abuso da personalidade jurídica praticados pelos suscitados Rogério Rodrigues França e José Marcos da Silva, até mesmo conforme já aceito pelo enunciado tal da legislação. Por esses motivos, julgou improcedente o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica e absolveu o senhor Rogério Rodrigues França e José Marcos. Ou seja, aquela história de colocar a responsabilidade nos gestores foi colocada por terra. E a associação, ela continua sendo devedora daquela quantia. E eu tive até o cuidado de imprimir uma tabela progressiva de juros, onde o valor que antes era devido no valor de 20.726, se ele fosse atualizado até a presente data, só de juros chegaria a R$ 25.040,81. Então é um risco para a associação, para os moradores da associação, para que esses valores sejam executados. Eu falo isso tudo e até peço desculpa em me estender, porque recentemente chegou ao meu conhecimento que alguns associados estão deixando a associação. E também há um entendimento, até mesmo equivocado, que pelo fato do julgamento desse incidente ter absolvido a responsabilidade dos antigos gestores, que, de acordo com o entendimento, essa dívida passou a não ser mais devida. Pelo contrário, essa dívida continua. A doutora Aline França, que é o advogado do autor, recentemente pediu para que a execução continuasse, adotando os expedientes. Essa petição foi feita no dia 11 de novembro e o juiz deferiu que a execução continuasse no dia 12, pedindo inclusive para que seja incluída a associação no BNTT, que é o Banco Nacional de Débitos Trabalhistas, no Serasa, também fazendo as pesquisas cabíveis pelo Infojud, etc. Eu explico isso porque a execução vai continuar, independente do entendimento equivocado dos antigos gestores e também pela vontade ou não de permanecer os associados. E pode ser que um risco seja ainda maior de essa execução recair sobre o patrimônio dos moradores da Vila Santos Dumont. Então, estou explicando isso que, embora tenha sido feito o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, isso não afeta a dívida que foi contra ele. E ela continuará pendente de pagamento e o advogado, o doutor, pode até mesmo proceder de outras formas para conseguir o pagamento dessa dívida. Então, nesse intuito, eu estou explicando o andamento do processo e também explicarei que nós conseguimos um parcelamento em condições que a associação consiga fazer ou efetuar o pagamento da dívida. Por mera liberalidade do autor, ele aceitou o pagamento de um valor de R$15.000 parcelados em 15 vezes de R$1.000. Então, para um risco hoje atual de 25 mil, isso representa um desconto, uma diminuição do valor
que pode ser devido de algo em torno de R$10.000. Isso que eu coloquei na tabela progressiva não inclui inclusive os índices de reajuste de preço que poderiam ser aplicados ao caso. Então, eu faço só reflexão sobre o atual estado do processo e o que a gente conseguiu também para equacionar essa dívida. Nós estamos tomando as devidas providências para regularizar a representação processual da associação na reclamação trabalhista e para conseguir também homologar esse acordo. Então, atendendo ao pedido da senhora Cláudia, da doutora Vanessa, que aqui está, da senhora Valéria, expliquei a situação atual do processo e o que a gente tem conseguido fazer para equacionar essa dívida. Agora, o juízo de valor, se está correto ou não, tal atitude, deve ser feita pelos próprios associados, visto que eu apresentei duas posturas. Uma que seja reativa, ou seja, quando vier dar algum problema, e a outra seja proativa, ou seja, quando a gente busca o credor para minimizar as perdas. E nós adotamos uma atitude proativa para conseguir quitar os valores. Então, dentro desse cenário todo, acredito que a nossa conduta, os nossos atos foram corretos. Então, acredito que, dentro do que estava disposto a fazer no processo, esses procedimentos se mostraram adequados. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui a cópia do processo e de todos os documentos que ressaltei em cuidados da doutora Vanessa e me coloco à disposição de cada um dos associados, caso queiram tirar alguma dúvida sobre o andamento do processo. Doutora Vanessa, quer falar mais alguma coisa? Sim, é só para deixar claro que o que o doutor Daniel expressou foi tudo aquilo que nós já havíamos conversado anteriormente nas próprias reuniões que tivemos de rua em rua. E todos os moradores que estiveram presentes na reunião optaram em fazer o acordo e esse acordo realmente se mostrou de uma forma melhor, até porque nós conseguimos essa redução de 10 mil, ou seja, uma redução muito grande. Infelizmente, novamente, os antigos gestores tomaram uma postura ou tiveram algum entendimento de forma equivocada, porque essa execução continua. Inclusive, nas nossas reuniões, eu conversei com vocês sobre isso, sobre essas questões, que quando eles apresentassem as defesas, eles seriam excluídos e a dívida continuaria com a associação. Então, assim, eu peço compreensão a todos. Caso alguém tenha algum tipo de dúvida, pode me procurar. Eu moro na Rua D, na casa 160. O processo está comigo. Se quiserem ver para tirar dúvida, podem. Se quiser conversar com o Dr. Daniel, nós podemos agendar. Qualquer coisa, estamos e sempre estaremos à disposição de vocês. Um grande abraço.